O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido você para mais um Passeio pelas Palavras. Quando eu era bem pequeno e estava na escola, tinha um japonesinho que era muito chato. Não, ele não era. Eu que era. O nome dele era Nakano e eu adorava encher o saco dele. A gente estava na aula de educação física virando cambalhota e eu falava para ele: "Abre o olho, japonês, vai errar o colchão na hora de virar cambalhota." E ele ficava muito bravo. Aquela criaturinha de zoinho puxado olhava para mim e falava: "Eu sou mestiço." E eu falava para ele: "É japonês." A professora de educação física, a tia Célia, bem que avisou: "Marcelo, para de provocar o Nakano." Mas não tinha como. Não tinha nada mais divertido do que encher o saco do banzai. Terminou a brincadeira da cambalhota e a tia Célia dividiu as crianças em duas equipes. Todos os integrantes das duas equipes ficavam de pernas abertas, e o primeiro da fila ia passando por baixo das pernas de todos os outros. E eu ficava vendo lá, um por um, passando por baixo das minhas pernas, e ficava pensando: ai, que brincadeira mais chata. Preciso dar um jeito de alegrar isso aqui. Quando eu vi o Nakano correndo de 4, passando por baixo das minhas pernas, eu não pensei duas vezes. Segurei a calça dele. A calça dele ficou nas minhas mãos, e ele ficou só de cueca. A cueca dele era cor-de-rosa. A turminha de criança de 6 anos adorou e começou a rir da cara do Nakano. E o Nakano não achou graça nenhuma. Ficou em pé, olhando para mim, vindo na minha direção bem devagarinho, e quando chegou bem perto, esticou a perna e deu um chute no meu saco. Ah! Doeu. Eu caí para trás, bem nas minhas bolas. Doía muito. Eu ali estendido no chão, e o pior de tudo foi que a tia Célia nem deu bronca no Nakano. Achou que eu mereci. Bem feito, Marcelo. Quem mandou você encher o saco do Nakano? Aí eu desmaiei. E quando eu acordei, eu estava no hospital. A minha mãe falou para mim: "Filho, você vai precisar operar o saquinho." Sério, mamãe? Apesar de só ter 6 aninhos, eu lembro como se fosse hoje. Eu deitado numa maca, sendo levado para a mesa de cirurgia por cerca de meia dúzia de homens e mulheres de roupas e máscaras verdes. Eu ficava pensando: que bando de covardes! Por que eles precisam se esconder atrás de máscaras? Mais 6 anos se passaram e eu continuei na mesma escola, estudando junto com o Nakano. Eu já era um mocinho, tinha 12 anos. A professora de artes dividiu a classe em grupos de 5 alunos. E eu caí no mesmo grupo do Nakano. Eu não gostei nem um pouco disso e falei para os outros meninos: "Olha, no mesmo grupo do Nakano não fico." E eles quiseram saber por quê. Eu falei: "Porque, quando eu era menor, ele deu um chute no meu saco. E eu tive que operar." Aí o Guilherme, um dos meninos, falou para mim: "Ih, então você ficou estéril." Eu não sabia nem o que era isso, mas o Alex me explicou: "Quando você crescer, você não vai poder ter filho." E o Rodrigo falou: "E se eu fosse você, quebrava a cara desse japonês." Eles conseguiram ressuscitar a mágoa que eu guardei do Nakano por todos aqueles anos. Eu fiquei morrendo de raiva do Nakano, cheguei para ele e falei: "Nakano, seu desgraçado, isso aqui é pelos meus filhos." E dei um chute no saco dele. Aí foi a vez do Nakano cair para trás e gritar: "No saco não!" É a lei das causas e das consequências. Olho por olho, dente por dente e saco por saco. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras. O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido você para mais um Passeio pelas Palavras.
No começo do ano passado, teve um dia que eu acordei de manhã para ir dar uma palestra, fui me trocar e me dei conta de que não tinha uma maldita cueca limpa na gaveta. Isso acontece porque eu moro sozinho, me dedico muito ao meu trabalho e fico mergulhado no meu mundo introspectivo, pensando bastante, e pouco tempo sobra para as tarefas básicas do dia a dia. A escassez de tempo é tão grande que quase não dá para cumprimentar o vizinho, tomar uma cerveja, limpar a minha casa ou tomar banho. O meu lar é escuro, as lâmpadas queimadas não são substituídas e é muito comum eu, sentado no vaso sanitário, ser surpreendido pelo fim do estoque de rolos de papel higiênico. E nessas horas eu sou tomado por uma reflexão muito profunda. Se Deus foi tão caprichoso a ponto de ter arquitetado um corpo humano tão perfeito, por que não caprichou um pouquinho mais e nos deu um intestino capaz de produzir fezes com uma consistência maior, excrementos emborrachados, para não fazer sujeira? E se a gente for falar de uma tarefa mais complicada, como fazer a barba? Pode ser vexatório para mim, mas tarefas normais para todo mundo são mais difíceis no meu caso. A minha barba é grossa e cresce rápido, e eu cultivei o hábito de delegá-la a terceiros. E esse meu costume de procurar barbeiro para arrancar essa floresta que nasce na minha cara acabou fazendo com que eu perdesse completamente a habilidade de manusear uma lâmina de barbear. Para um barbeiro ser bom, basta que ele seja apenas um barbeiro, e não um barbeiro-barbeiro. Barbeiro-barbeiro é o barbeiro que faz barbeiragem. O problema é arranjar tempo para procurar um barbeiro bom. Eu tinha que ir no barbeiro mais perto de onde eu moro, só que o barbeiro mais próximo da minha residência era o seu Luiz. Eu nunca gostei de biologia, mas quando eu ia lá, era o único momento que eu falava em mitose. Mitose, seu Luiz, mitose. O seu Luiz era um velhote de quase 80 anos, que começava a ser acometido pelo mal de Parkinson. Eu vou fazer o quê? Só tem tu, vai tu mesmo. Faz minha barba aí, seu Luiz. E o seu Luiz era meio surdo e falava: Como é que é, meu filho? Faz minha barba aí, seu Luiz! Ah, entendi. Então o seu Luiz fazia o possível para ajeitar as costas curvas, arregaçava as mangas, colocava a linguinha para fora, levantava a navalha para o alto, e era nesse momento, então, que eu começava a ouvir a musiquinha clássica do Alfred Hitchcock. O som da navalha descendo parecia o coiote do desenho do Papaléguas caindo no abismo. O seu Luiz conseguia atingir o objetivo de arrancar um chumaço de pelo da minha cara, mas levava um bocado de pele junto. Ele via os meus olhinhos amedrontados, mas não tinha piedade. Descia o machado de novo. Ops, a navalha. O seu Luiz podia ser velho, gagá, caduco e semi-morto, mas não era um homem mau. Quando ele via minha cara de medo, ele tentava me descontrair, puxando assuntos sobre política. Mas eu não era louco de discutir política com seu Luiz. Se ele já estava quase me mutilando sem que eu o contrariasse, imagina se eu batesse de frente com um homem que nasceu em 1900 e Guaraná de rolha, que segurava uma navalha na mão. Ele ia acabar enfiando aquele negócio no meu olho ou arrancando o meu pescoço. Pois não, seu Luiz. Seja feita a sua vontade. O senhor tem sempre razão. Sim, senhor. Sim, senhor. Pensando na integridade do meu rostinho de bebê, eu mudava de assunto. Seu Luiz, eu concordo com tudo que o senhor está falando, mas eu estou mais preocupado com essa possível cicatriz que o senhor deixou no meu rosto. A sua cara tá mijando sangue, meu filho. Mas não se preocupa não, isso aí sai. Eu fui atropelado e fiquei com essa cicatriz no rosto, mas já tá quase saindo.
E há quanto tempo o senhor foi atropelado, seu Luiz? Faz tempo. Quase 30 anos já. Não, peraí, seu Luiz. Quanto que eu devo pro senhor pela barba? É R$ 8, meu filho. Mas eu não terminei ainda. Não tem problema, seu Luiz. Toma R$ 200, mas deixa eu ir embora daqui, pelo amor de Deus. E então, finalmente, eu tive um momento de prazer. O prazer de ir embora da barbearia do seu Luiz. E levei junto 7 feridas abertas na minha face, que pareciam 7 vaginas. E nessa mesma semana, eu tive que viajar para o Nordeste do Brasil para fazer uma palestra. Eu fiquei 8 dias por lá. E como na época eu namorava sério e sou fiel, foram 8 dias sozinho. Eu fiquei hospedado num hotel que era uma espelunca. Hotelzinho porco. E o meu passatempo era ficar olhando para minha cara no espelho do banheiro. E foi aí que as 7 vaginas que o seu Luiz abriu no meu rosto foram úteis para mim. Nessa oportunidade, eu até compus um versinho para me distrair. Ao olhar-me no espelho, logo vejo meu reflexo. Na falta de mulher, com ele faço sexo. Não para, não para, não para. Oh, yeah. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras. O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido você para mais um Passeio pelas Palavras. Eu estava assistindo televisão esses dias e tomei um susto quando o repórter disse que daqui 30 anos corria o risco de estourar a Terceira Guerra Mundial. Você está falando sério, meu amigo? Eu achei que o perigo da Terceira Guerra Mundial tinha acabado com o fim da Guerra Fria. Mas, segundo o repórter, esse risco existia sim. Os países iriam brigar por causa da falta de água e fariam uma guerra feia. Mas nem tudo está perdido, sempre existe uma solução. Ele falou que se nós economizássemos água, essa água não faltaria e não haveria Terceira Guerra Mundial. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tomo meu banho. A água vai pelo ralinho do banheiro. O sol seca essa água vai para as nuvens. O tempo escurece, chove de novo, a água volta para o nosso planeta. Então, pode faltar água daqui 1, 2 semanas, mas não vai faltar daqui 30 anos. O raciocínio é simples, mas quem que vai explicar isso para Dona Bernardina? Ela acreditou. Dona Bernardina é uma vizinha que eu tenho aqui. Daqui da minha casa eu consigo ouvir a Dona Bernardina gritando com os filhos dela. Não pode dar descarga, menino. Espera juntar um pouco mais. Não dá descarga ainda não. Vamos economizar água. Na casa da Dona Bernardina, todos os sons são possíveis. Menos esse som aqui, ó. Quando era cocô, ela até permitia que se desse a descarga. Mas xixi não. A Dona Bernardina falava que 2 gotinhas de pinho-sol bastava. Não precisava da descarga, não. Podia esperar uns 10 xixis para depois da descarga. O filho da Dona Bernardina bem que tentou argumentar. Ô mãe, não pode dar descarga quando o xixi sair amarelinho e deixar de dar descarga quando o xixi sair branquinho? Mas a Dona Bernardina era dura na queda. Cala a boca, moleque. Não é você que paga as contas. Até aí, era problema da Dona Bernardina e da família dela. Só que a Dona Bernardina não queria proibir a descarga só na casa dela. Ela queria proibir a descarga dos vizinhos também. Não queria que os vizinhos dessem descarga. Um repórter ouviu falar sobre a Dona Bernardina e resolveu ir até a casa dela para entrevistá-la. As vizinhas gostaram da ideia e começaram a fazer igual. A Dona Bernardina ficou famosa. A tese dela foi aceita. Donas Bernardinas proliferaram-se pelo bairro como coelho.
E eu já não podia mais ir no banheiro da minha descarga em paz. Eu fiquei mal falado no bairro. As vizinhas ficavam falando, você viu o moço aí da casa do lado? Eu já escutei ele dando 5 descargas hoje. Que absurdo. Dona Bernardina! Deixa eu dar minha descarga em paz, Dona Bernardina! Se em 2045 vai ter terceira guerra mundial ou não, eu não sei. Mas as empresas que vendem desinfetante para vaso sanitário gostaram da ideia. Quem não gostou da ideia foi o seu Sebastião, o dono do boteco aqui da rua, porque ninguém mais ia lá. Todas as casas da vizinhança ficaram com o cheirinho do banheiro do bar do Sebastião. Então não precisava mais ir lá. Os maridos das donas Bernardinas tomavam cerveja em casa mesmo. A sensação era igual. Então as senhoras, além de economizarem água, ainda conseguiram fazer com que seus maridos ficassem mais tempo em casa. Quem não gostou nada disso foi o Sebastião. Bastião, com esse monte de freguês a menos, vai ficar difícil de pagar a conta de água. Eu já encomendei um novo produto para o professor Pardal, um silenciador de descarga. Assim, nenhuma vizinha fica sabendo que eu estou dando a minha descarga. Ontem de manhã eu saí para trabalhar, dei de cara com a dona Bernardina na rua, querendo saber quantas descargas eu tinha dado já. Eu não resisti, tive que falar para ela. Ô, dona Bernardina, a senhora ouviu falar que deu na televisão que comer cocô faz bem para a saúde? E a senhora vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vai dar menos descarga ainda. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras. O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido você para o nosso Passeio pelas Palavras. O universo dá sempre sinais, é só prestar atenção e focar nas coisas positivas. Nas férias de 2011 eu viajei com uma ex-namorada minha para o interior. Fomos até o aeroporto, pegamos o nosso voo e para passar o tempo lemos o livro O Segredo, a Lei da Atração. Só que influenciados pelo livro exageramos um pouquinho, começamos a enxergar sinais do universo em tudo. O exagero foi tanto que o táxi que a gente pegou do aeroporto até o hotel bateu bem na frente de uma casa lotérica e a gente achou que fosse um sinal para jogar. Cheios de fé, anotamos o número da placa do táxi batido, entramos na casa lotérica e gastamos todo o dinheiro que a gente tinha para almoçar no jogo. A viagem foi divertida, mas por mais que a gente olhasse o lado positivo de tudo, algumas coisas não eram tão legais assim. Lá no hotel tinha a dona Filomena, a faxineira. Ela vivia pegando no meu pé. Teve uma tarde que choveu bastante, a gente saiu para ir passear e eu pisei em várias poças de lama. Quando eu voltei para o hotel, eu não percebi que os meus sapatos estavam sujos, entrei e a dona Filomena gritou comigo. Eu falei para ela, Dona Filomena, com todo o respeito que eu tenho pelos seus cabelos brancos, tá certo que eu não prestei atenção que os meus sapatos estavam sujos, mas também a senhora não precisa falar desse jeito comigo. Eu não tô aqui de graça, eu tô pagando pela hospedagem. E tô pagando caro. Ela olhou para mim com um olhar bem irônico e falou, você não sabe o que é caro, meu amor. Fez questão de colocar um sotaque carioca no final, para me esnobar ainda mais. Mas o nosso foco era sempre nas coisas positivas. A dona Filomena podia ser uma chata, mas a gerente do hotel era muito gente boa. Tanto que na hora de ir embora, a gente não precisou nem pegar o táxi. Ela se ofereceu para levar a gente até o aeroporto. O carro dela era um Fusca velho, com a maçaneta da porta emperrada, e quando ela estacionou para a gente descer, ela falou para mim, vai Marcelo, com força e para cima. E eu não sabia que ela estava falando da maçaneta da porta, pensei que ela estava me dando um incentivo motivacional, fiquei empolgado e dei um grito. É isso aí! Pegamos o avião para voltar e quando chegamos em casa, a primeira coisa que fizemos foi acessar a internet para conferir o resultado da loteria. Não acertamos nenhum número, mas o lado positivo disso tudo é que foi divertido.
O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras. O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido você para mais um Passeio pelas Palavras. Na semana passada, eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi abrir a janela do meu quarto. Vi uma casa. Casa? Pelo que eu me lembre, era um terreno baldio que tinha aqui na frente. Puro mato. Construíram uma casa e eu nem percebi. E já tem até uma família morando nela. Onde é que eu estava com a cabeça, que eu nem me dei conta, que estavam construindo uma casa bem debaixo do meu nariz. Se eu tivesse passado um tempo fora, até seria compreensível, mas eu nem me ausentei durante os últimos meses, durante as últimas semanas. Eu fiquei por aqui mesmo. Os operários, trabalhadores, colocaram tijolinho por tijolinho, e eu não prestei atenção em nenhum sequer. Bem que o John Lennon falou que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz outras coisas. O tempo passou, uma casa foi construída bem na minha frente e eu nem percebi. Do trabalho para casa, da casa para a padaria, da padaria para casa, não prestei atenção em nada. Os filhos do novo morador fizeram amizade com as crianças da vizinhança. O casal parece ser feliz. Quando eu abro o portão, o novo vizinho acena e sorri para mim. Quem sabe novos amigos? E eu não vi nenhum tijolinho sendo assentado. A minha percepção cômoda só reclamava da estranheza de olhar pela janela e não enxergar o mato que eu estava acostumado a ver. Ontem, quando eu estava indo para o trabalho, eu refleti. Será que não fazemos isso também em nossas vidas? Quantas casas construímos dentro de nós e nem percebemos? Quanta gente nova vem morar nessas nossas casas interiores e não nos damos conta? Tudo porque estamos ocupados com a nossa rotina diária. Coisas novas acontecem, coisas velhas deixam de acontecer. O que parecia eterno já não existe mais. Lagartos gigantescos que dominavam o nosso planeta agora são apenas ossadas expostas em museus e petróleo para queimarmos no tanque de combustível dos nossos carros, em frações de segundos. Problemas que eram perturbadores há 5, 10 anos, agora nos fazem rir. Pessoas ou coisas que nos incomodavam já não fazem mais parte da nossa realidade. Minhas crônicas são casas que eu construí dentro de mim. Os moradores dessas casas são meus leitores e amigos. Escrevendo, fiz amizades. E se de repente eu abandono tudo? Quantos moradores do meu coração serão desalojados? Uma alma que há pouco tempo estava repleta de mato, hoje é um conjunto habitacional. Essa minha realidade, que sempre foi o meu sonho, eu fui construindo aos poucos, tijolinho por tijolinho. E nada disso teria se concretizado se não fosse o nosso bom e velho amigo tempo. Quanta coisa precisamos aprender sobre o tempo. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras. Boa noite, pessoal. O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido vocês para o nosso primeiro Passeio pelas Palavras. No último sábado, eu estava andando pelo centro de São Paulo, debaixo de um sol muito quente, um calor,
era muito forte e eu estava com muita sede. Entrei no primeiro bar que eu vi para tomar um copo de água. Sentei, dei uma relaxada, afrouxei o nó da gravata, olhei para frente e vi sentados na mesa pai e filho. O menino tomava um refrigerante e o pai dele lia o jornal. A mesa deles ficava perto da porta e dava a impressão que o menino estava em outro lugar, que ele estava ali de corpo, mas a cabeça dele estava longe. Ele olhava para fora do bar e para o alto. E o menino falou para o pai dele: Papai, se eu pudesse nascer de novo, eu iria querer ser um passarinho. Por quê, meu filho? Para voar. Mas passarinho não voa, menino. Claro que voa, pai. Olha aquele lá no céu. Ele anda pelo céu do mesmo jeito que nós andamos pelo chão. Isso é tão normal para ele que ele não se sente voando. Quem pode voar somos nós. Mas nós não temos asas, papai. Sim, temos asas, meu filho. Mas somos poucos os que percebem isso. Eu não vejo minhas asas, papai. Onde elas estão? No seu coração e na sua cabeça, meu filho. E o imenso céu azul pelo qual você voa se chama vontade. Voando pela vontade, você vai em direção ao seu sonho. O meu sonho é ser astronauta, papai. Mas a minha professora disse que aqui no Brasil isso é impossível. O que será que a sua professora queria ser quando ela tinha sua idade? Talvez ela tenha deixado que cortassem as asas dela. Hoje, você quer ser astronauta, e você se sente livre e feliz assim. Isso faz com que os seus olhinhos brilhem, meu filho, e faz com que eu sinta muito orgulho de ser o seu pai. Daqui a alguns anos, você pode querer continuar sendo um astronauta, ou pode querer ser qualquer outra coisa que faça você ter vontade de voar em direção a este sonho. O que importa é que os seus olhinhos continuem sempre brilhando. O seu sorriso são as suas asas batendo, e o brilho dos seus olhos é o sol que brilha no céu enquanto você voa. Voa, meu filho, voa. Eu voltei para casa pensando em quantos sonhos eu tinha deixado para lá por acreditar quando me disseram que era impossível. Quantos planetas eu tinha deixado de conhecer. Quantos seres de outro mundo haviam deixado de visitar o meu. Quantas estrelas que poderiam existir no céu, mas não existiam porque eu, o sol, não as criei. Quando eu abri a porta da minha casa, eu vi um livro de um dos meus poetas preferidos em cima da mesa da cozinha. Eu nem sabia como esse livro tinha ido para lá, porque eu tinha lido esse livro há muito tempo na minha adolescência, e eu sou bem organizado com as minhas coisas, deixo meus livros bem guardados na estante. Era um livro do Mário Quintana e eu abri numa página aleatória. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi o nosso primeiro Passeio pelas Palavras. Boa noite, meus queridos. O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido vocês para mais um Passeio pelas Palavras. No segundo semestre de 2010, eu viajei para o interior para fazer um curso de desenvolvimento pessoal que durou um fim de semana inteiro. Depois de muitas palestras, dinâmicas, exercícios práticos, eles disseram que finalmente, naquele dia, conheceríamos a pessoa culpada por tudo que deu errado na nossa vida. Organizaram todos os participantes do curso numa fila indiana que terminava num biombo. E atrás do biombo estaria esperando pela gente a pessoa culpada de tudo pelo que deu errado na nossa vida inteira. Eu era um dos últimos da fila e tive tempo de ficar pensando bastante. Quem estaria esperando por mim atrás do biombo? Seria a menina da época da escola que riu de mim quando eu declarei o meu mais sincero amor e me deixou traumatizado até hoje? Ou será que era o examinador que corrigiu a prova do primeiro vestibular que eu prestei e não passei? Ou então o meu chefe que me demitiu no meu primeiro emprego? Ou ainda o valentão que roubava o meu lanche quando eu era criança? E depois de alguns longos minutos, quando finalmente chegou a minha vez,
O que eu vi foi um espelho. Eu concluí que a gente tem o costume de culpar os outros pelo que deu errado, mas de se achar responsável pelo que deu certo. Mas se somos responsáveis pelos nossos méritos, também temos que assumir os erros que cometemos. E olha que enquanto eu esperava na fila, eu pensei que quando chegasse a minha vez eu ia dar o troco. Eu ia ficar frente a frente com a pessoa e ia dar uns cascudos nela. Nas minhas divagações eu estava até ensaiando os golpes já. Primeiro eu vou voar no pescoço da pessoa e vou perguntar: por que você fez isso comigo? Por que você fez tudo dar errado na minha vida? E agora, quem eu via na minha frente era um espelho. Era eu mesmo. Eu era o culpado. E então eu ia fazer o quê? Eu ia bater em mim mesmo? De uma certa forma eu já estava fazendo isso, porque eu estava me torturando. Se torturar é uma forma de bater em si mesmo. E para eu conseguir sair daquilo só dependia de que eu conseguisse controlar a minha mente. A minha mente não sou eu. Eu domino a minha mente. Eu posso controlar a minha mente da mesma forma que eu controlo a minha mão. Imagina que você não pudesse controlar sua própria mão e sua mão ficasse te estapeando o tempo todo. O que você faria? Muitos responderiam: eu cortaria minha mão fora. Mas você não pode cortar sua mão fora. A sua mão é extremamente útil para você. Então você tem que aprender a controlar sua mão, da mesma forma que você pode controlar sua mente. Quando o curso acabou, eu cheguei a pensar que eu continuava na mesma, que não tinha valido de nada. Mas por mais subjetivo que tudo aquilo fosse, quem iria dar sentido ao que eu aprendi seria eu. E quando eu cheguei em casa, estava muito quente, e eu liguei o ventilador. E eu regulei o vento no ventilador, da forma que eu queria. Isso fez com que eu percebesse que no mundo exterior havia muita impetuosidade, mas que no nosso mundo próprio particular, a gente assumiu o controle. Aí eu fui cuidar das minhas coisas, arrumar minha casa, dar comida para o meu cachorro, e meu cachorro todo feliz me esperando, abanando o rabinho, contente por eu ter chegado. Na cabecinha dele, o melhor ser humano do mundo sou eu. Então eu vi que eu podia dar o meu melhor, para que as pessoas enxergassem em mim o ser humano que o meu cachorro enxerga. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi o nosso passeio pelas palavras.